Alô? Oi, oi. Estamos esperando aqui o sinal da TV, gente, para a gente... Ok, deputado, pode começar. Obrigado. Olá, bom dia a todos os telespectadores da nossa TV Assembleia, um bom dia a todos que nos acompanham também pela nossa FM. Queria agradecer a todo o Estado do Ceará que nos acompanha nesse momento para este debate virtual sobre a importância dos consórcios de resíduos sólidos, né? Então, este evento tem a promoção da Agência Reguladora do Estado do Ceará, a ARCE, tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através da presidência do nosso deputado Zé Sarto, com apoio também da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, com o deputado estadual Acris Sena, que vos fala. Queria agradecer também o pessoal da técnica e do áudio, a equipe técnica que está nos acompanhando, o Júnior, o JP e o Rômulo, que estão aqui conosco, os profissionais da Assembleia Legislativa, e dizer que, nesta manhã, nós vamos ter essa 1h30 de reflexão bastante importante desse debate sobre a questão dos resíduos sólidos, tendo como foco a lei, né, dos resíduos sólidos, que completa 10 anos, exatamente agora em 2020, e com a exposição de uma pesquisa que abrirá esse grande debate, essa reflexão para todos nós. Nós vamos ter 3 momentos nessa 1h30. Nós vamos ter um primeiro momento da abertura com a fala do presidente da ASE, doutor Hélio Winston Leitão, depois do Conselho de Altos Estudos, o amigo ex-deputado federal Zé Bauman, Antônio Bauman, aliás. Depois, no segundo momento, nós iremos ter a apresentação da pesquisa com o analista Alceu Galvão, e tendo a honra e agradecer as presenças com os debatedores nesta manhã, pela Secretaria das Cidades, o Paulo Henrique, pela Secretaria de Meio Ambiente, Arthur Bruno, pelo Ministério Público, a Calmácia, a doutora Jaqueline, e o Elano, também da AGAS. Depois da gente fazer esses 3 momentos que eu estou expondo para vocês, a gente também vai abrir para algumas perguntas dos participantes que estão aqui na nossa sala e também quem estiver fazendo aí, talvez pela rádio, pela TV, algum mecanismo que se possa também ter também dos internautas e participantes. Mas eu queria dizer que este momento ele prossegue, Paulo. Eu fui pegar um documento do ano passado, queria mostrar aqui esse documento, iniciando o diálogo
na história do Pacto pelo Saneamento Básico, o Bauman sabe muito bem. Esse foi um documento que trouxe esse grande debate antes mesmo da aprovação da lei do marco regulatório e que traz boas reflexões nesse documento aqui, dentre eles um dado instigante para todos nós, que o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, né, aponta que apenas 26,87% da população na região Nordeste tem atendimento de serviço de esgotos. Esse aqui, fora de outras análises que estão sendo colocadas. Então, feito essa apresentação, nós vamos ter a abertura oficial do evento pelo presidente Hélio Whiston, que já está aí se preparando, e o segundo momento nós vamos ter, depois das falas do Hélio e do Bauman, do Conselho de Altos Estudos da Assembleia, vai ser o momento de apresentação da pesquisa. Essa pesquisa, pelo o analista Alceu Galvão, essa pesquisa aqui, que eu estou mostrando para vocês, denominada de Consórcio para a Gestão de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará. Feito esse preâmbulo e essa abertura inicial, nós decretamos aberto a nossa reunião virtual, o nosso debate sobre o consorciamento de resíduos sólidos, desse tema promovido pela ACE e o Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa. Então, queria já passar a palavra para dar as boas-vindas e a abertura oficial do nosso debate, o presidente da ACE, doutor Hélio Whiston Leitão. Com a palavra. Bom dia. Vim aqui cumprimentar o deputado Aquílio Sena, representando o deputado presidente da Assembleia, deputado Sarto. Queria cumprimentar o secretário Arthur Bruno, o secretário Paulo Henrique Gustosa. Queria cumprimentar também o Antônio Bauman, coordenador do Centro de Estudos da Assembleia. Cumprimentar a promotora de justiça, a doutora Jaqueline. Cumprimentar o Elano, aqui representando os consórcios públicos. Um grande abraço, Elano. E é um mês de agosto, né, deputado Aquílio, para todos nós, um mês importante, tendo em vista que o mês de agosto nós estamos completando 10 anos, né, de política nacional de resíduos sólidos, e além disso, nós tivemos agora no mês de agosto a sanção presidencial do novo marco regulatório do saneamento básico, que é uma legislação ousada, é uma legislação, né, na área do saneamento básico que veio para revolucionar todo esse setor. Então, a ACE se sente muito lisonjeada por participar pelo convite da Assembleia Legislativa, agradecer o Bauman, que está fazendo aí esse belíssimo trabalho. Então, a ACE se sente muito lisonjeada e eu queria colocar para todos vocês, e principalmente quem nos assiste, eu quero realçar o papel de uma agência reguladora. Eu quero aqui colocar para todos vocês e a população cearense como é importante uma agência reguladora, especialmente em defesa do serviço público, especialmente em defesa dos seus interesses. Então, eu tenho colocado sempre a deputada Aquílio Sena, tenho sempre colocado o Bauman, secretários Arthur Bruno e Paulo Henrique, e doutora Jaqueline, e Elano e demais, a importância da agência, o papel da agência reguladora. Nós temos, pelo Brasil, um desconhecimento muito grande ainda de que é uma agência reguladora. E a ACE, aqui no estado do Ceará, a Agência Reguladora do Ceará, que regulamos o serviço de saneamento básico, né, energia, gás, transporte público, nós já temos 22 anos de existência. Nessa área de saneamento, doutora Jaqueline, nós somos pioneiros em várias ações, né? Inclusive, a senhora sabe muito bem que a senhora participa aqui conosco das discussões, dos debates. A ACE está sempre colaborando, sempre contribuindo com o nosso corpo técnico, com a área de saneamento básico e as demais áreas, mas especialmente a área de saneamento. A área de resíduos sólidos, nós temos aí acompanhado, contribuído com vários consórcios públicos. Eu diria para vocês, inclusive o consórcio público agora de Sobral, né, que está sendo agora efetivado, nós já recebemos a solicitação para regular esse consórcio de Sobral. E antes mesmo, nós já estamos contribuindo com o consórcio para a sua feitura, né, justamente para que todo o seu formato, a ACE, através do seu corpo técnico, vem colaborando. Portanto, nós
nos furtamos de colaborar, de contribuir, de promover para a sociedade cearense a melhoria do serviço público. E eu quero aqui reafirmar, deputada Azucena, o nosso papel de servir. A agência reguladora não é só fazer um papel após de celebrar contratos, que seja contrato de concessão, que seja qualquer outra formatação jurídica. O nosso papel, sempre coloco, doutora Jaqueline, é bem antes, um papel de colaborar, de também ajudar o Estado para a implementação das políticas públicas. O papel de uma agência reguladora não se limita apenas a regular questões contratuais, não se limita apenas a estabelecer tarifas, não se limita apenas a equilibrar aqueles partícipes da regulação, que é o poder concedente, que é a concessionária e que é o usuário. O papel da agência reguladora é também contribuir, colaborar, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, eu queria colocar aqui, não poderia deixar de parabenizar o corpo técnico da ACE, na pessoa do Alceu Galvão, esse servidor que está aqui ao meu lado, que vai já apresentar essa pesquisa, que fez com colaboração de 16 consórcios públicos. Alceu tem dado uma grande contribuição ao Estado do Ceará. E, na pessoa dele, e na pessoa também do coordenador do nosso setor de saneamento, Marcelo Almeida, eu quero aqui parabenizar pelo excelente trabalho, pelo profícuo trabalho que essa equipe aqui da ACE fez, apresentando para toda a sociedade cearense daqui a pouco essa pesquisa dos consórcios públicos. E quero também colocar, Elano, você que está aqui, é presidente de consórcio público, e eu posso considerar que está representando os demais. Quero colocar, Elano, que nós estamos à disposição de todos os consórcios públicos. A nossa equipe está à disposição. Então, conte conosco. Como eu coloquei antes, a gente foca na melhoria, no aprimoramento, na excelência do serviço público. E resíduo sólido, como saneamento básico, é saúde, é tudo, né? E principalmente no momento agora que nós estamos passando por essa pandemia, se fica evidenciado isso. Portanto, quero mais uma vez aqui também agradecer ao Bauman, né? Que é o coordenador do Centro de Estudos da Assembleia, e ao deputado Sarto, que deu essa oportunidade para que a ACE também contribua, né, para esse trabalho. Muito obrigado e desejo aí bons trabalhos durante o dia. Gostaria de agradecer as palavras do representante da ACE, doutor Hélio Winston, aí, e dando prosseguimento ao nosso debate virtual sobre a importância do consorciamento dos resíduos sólidos, eu passo a palavra para o representante do Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa, o amigo Antônio Balbo. Está ligado aí, Balbo? Aí? Ok. Oi. Agradecer ao presidente Sarto o apoio sempre que nós temos recebido no Conselho de Altos Estudos, para que possamos assumir essa grave responsabilidade de construir, junto com todos os parceiros, todas as entidades, todas as pessoas que têm interface com esse mais grave problema da infraestrutura nacional, que é a questão do saneamento básico do Brasil. A gente não fala nem só do Ceará, porque não é um problema só do Ceará, é um problema nacional. Agradecer também ao Hélio Leitão, porque a ARCE tem sido um parceiro fundamental para o Conselho e para o Pacto, né, como um participante de grande energia, e a exemplo do evento de hoje, demonstra sempre o espírito perfeito que o Pacto pressupõe, que é a corresponsabilidade e a ação conjunta de tantas entidades, e a ARCE sempre é uma entidade exemplar nessa filosofia. Aos nossos companheiros Alceu, porque na apresentação de hoje também demonstra a atividade, né, e compromisso da ARCE e do conhecimento que o Alceu tem, e que certamente esse consorciamento para resíduos é um instrumento para as políticas e os vetores de superação desse
ao Arthur Bruno, né, esse companheiro de tantas lutas e que tem tido um desempenho tão brilhante na condução aí da nossa Secretaria de Meio Ambiente, ao Paulo Henrique, né, também de grande experiência na vida parlamentar, na vida pública, é sempre um prazer muito grande compartilhar com ele qualquer coisa, pela sua inteligência, o seu discursinho nesses temas tão essenciais. A doutora Jaqueline também, prazer grande revê-la, e que nos acompanha nesse momento, ao Elano. O que é certo é o seguinte: o pacto tem um componente que é fundamental, que é coordenado pela doutora Rosana, que é envolver a parte humana e a parte institucional nessa grande discussão, cuja consequência pretendemos que seja um plano estratégico que nos garanta os vetores e os caminhos de solução para a universalização desse problema, que é a ausência de saneamento de um modo geral, e no caso específico da discussão de hoje, do resíduo sólido. Custa muito para nós aceitar o atraso que o país tem nessa área. É muito sofrido ver, por exemplo, os efluentes, os chorumes, os descartes de água servida, tudo isso correr para a calha dos rios do Ceará, né? O que significa dizer o grave problema de poluição das nossas bacias e das nossas represas, especialmente as represas principais, né? Você vê que nós temos aí a construção o advento das águas do São Francisco, e nós vamos tratar esse evento, né, da pior forma possível, a proporção que a gente vai misturar uma água que vem, né, com a esperança de tantos anos, com um ambiente e bacias contaminadas pela falta dessa infraestrutura. Portanto, o pacto tem essa capacidade de mobilizar, e o propósito é mobilizar todas as energias, todas as inteligências que possam contribuir para assegurar que esse plano estratégico tenha e contenha e seja influenciado por todos os pensamentos, por todas as ideias, por todas as pessoas e entidades que têm interface, que hoje compõem esse pacto. Há um outro aspecto que eu queria, para encerrar a nossa participação, e não consumir tanto tempo, que é a questão das tecnologias, né? Eu estou muito preocupado e estou pensando as tecnologias que possam nos assegurar sonhar com a utopia, né? Que é exatamente a proporção que se faça esse plano estratégico. A gente já discute em cima de tecnologias que sejam o estado da arte no planeta, não só no Ceará ou não só no Brasil. Quer dizer, sonhar com a utopia significa dizer que todos essa problemática, tanto do resíduo sólido como do tratamento de esgoto e a outras demandas que requerem a educação também, que é um vetor fundamental proposto pelo pacto, né, na discussão original que a doutora Rosana conduziu, que é a educação, a mobilização da mudança da mentalidade, a compreensão da necessidade de superação de todas essas questões, mobilizando as escolas, as universidades, a mídia, as instrumentações necessárias para influir nessa mudança de mentalidade. E nessa tecnologia, eu queria finalmente dizer para vocês que perseguir a utopia significa dizer que todos os processos que tratem da questão de todos esses efluentes, quer seja aqui resíduo sólido, mesmo efluentes de esgoto e tratamento de esgoto, eles não deixem nada que onere o meio ambiente. Que eles já no tratamento, né, e a utopia seria essa, que eles se retornem para o bem da comunidade, como energia elétrica, como outros tipos de produto, sem que isso venha a onerar o meio ambiente. Logicamente, a utopia seria se o processamento não onerasse nada, né? Certamente, nós não vamos conseguir essa perfeição, porque
a perfeição é simplesmente o sonho, né? Nós perseguimos o sonho, mas o sonho que seja o mais próximo possível dessa utopia. Portanto, o Pacto agradece também, eu quero agradecer muito a nossa equipe do Pacto, além de agradecer a ARCE, mas a nossa equipe que compõe o Pacto, coordenado pela doutora Rosana, que tem dado assim, uma contribuição e um esforço, né? Nós misturamos gente jovem com pessoas mais experientes, exatamente para dar a receita perfeita que possa, juntamente com todas as entidades, a academia, todas as entidades que a gente agradece prioradamente mais uma vez, possa dar a receita certa de condução para o sucesso, que seria o nosso plano estratégico na conclusão do pacto. Obrigado aos amigos aí, agradeço sempre a vocês pela disposição. Olá, pessoal que está nos acompanhando agora pela TV Assembleia, nós estamos aqui fazendo o nosso debate virtual pela construção de um pacto pelo saneamento básico do Estado do Ceará, e hoje o foco do nosso debate é a questão dos consórcios dos resíduos sólidos. Nós concluímos a primeira parte da abertura oficial deste evento, e nós vamos agora para o segundo momento, que é a apresentação da pesquisa Consorciamento para a Gestão de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará, que será feita a exposição pelo analista Alceu Galvão. Alceu, você está com a palavra para apresentar a pesquisa. Bom dia, deputada Crísio. Bom dia. Paula, presidente Hélio. Bom dia aos nossos ilustríssimos debatedores, Paulo Henrique, Arthur Bruno, Jaqueline, Elane. E também saúdo a todos aqueles que estão nos assistindo na pessoa dos secretários executivos de consórcios, né? Nós temos vários aqui presentes, e na pessoa da Rosana, que está ali na frente, né, operacional do pacto, e seus demais membros. Tá? Nós vamos aqui fazer uma breve apresentação no sentido de trazer uma síntese do material que foi, né, trabalhado, que foi colhido, né, junto com a quase universalidade dos consórcios, ou seja, praticamente dos 18, 19 consórcios, nós tivemos a participação de 16, o que é um número extremamente relevante. É uma pesquisa, digamos, inédita no estado do Ceará, inédita no Brasil pelo seu caráter que se coloca, e ela traz importantes subsídios para a discussão acerca dessa temática tão importante, né, num momento tão estratégico que é esse momento que nós estamos completando 10 anos da política. Nós estamos numa consulta pública do Planares, nós temos um marco regulatório de saneamento básico, ou seja, tem vários aspectos que comunicam para enaltecer a importância dessa discussão. Então, vamos iniciar, né, farei uma apresentação de no máximo 10 a 12 minutos, e a ideia inicial é o seguinte: primeiro, nós temos aqui, nessa primeira capa, todos os consórcios que participaram. Então, nós temos... Perdão, mas eu vou tirar aqui porque não tem como. Tá bom, obrigado. Então, nós temos aqui, inicialmente, né, o conjunto dos 16 consórcios que apresentaram, e aqui do nosso lado direito, a figura do pacto. Essa pesquisa, ela é, sim, um instrumento que vai ser apropriado pelo pacto, né? Afinal de contas, também os consórcios estão participando do pacto, e será um subsídio para que nós possamos estabelecer metas e instrumentos, né, de consolidação do pacto pelo saneamento. O primeiro chama o Rodrigo, não está passando aqui. Só um minutinho que deu uma travada aqui. O primeiro slide que nós vamos mostrar, só um minutinho que travou aqui o slide. Ó. Tá. O primeiro slide que nós vamos passar aqui é justamente a cronologia da gestão de resíduos sólidos do Estado do Ceará. Essa discussão dos consórcios não é uma discussão de hoje. Ela foi desde 2001, quando nós tivemos a primeira política estadual de resíduos sólidos.
e ela voltou a ter uma tônica mais forte por volta do ano de 2006, quando a Secretaria das Cidades ela contratou o estudo da Prointec, né, foi um financiamento, e a partir daí houve toda uma discussão que culminou na formalização dos consórcios de aterros sanitários. Nós tínhamos algo em torno de uma previsão de cerca de 30 consórcios, né, e nesse período nós tivemos a criação da Secretaria das Cidades, nós tivemos a criação do CONPAN, né, que à época também tivemos a presidência do secretário Paulo Henrique. Depois nós tivemos o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2013 houve um estudo, né, pelo CONPAN e do Ministério do Ambiente de regionalização, agrupar esses consórcios. Né, o Ministério entendeu que eles estavam um pouco fragmentados, e aí tivemos novamente em 2015 a entrada do financiamento pelo BID dos consórcios do Vale do Jaguaribe e da região metropolitana de Sobral. Tivemos também a nova política estadual de resíduos sólidos em 2016, o plano estadual. Em 2017 tivemos um fato relevante que foi os planos de coleta seletiva múltiplas, chegando ao momento de hoje, né, com essa instituição desses consórcios. A nossa pesquisa ela envolveu 16 consórcios, 130 municípios, com uma população de cerca de 3.800.000 habitantes, e identificamos, obviamente, outros consórcios não participaram, mas ela é representativa de 70% do total de municípios do estado do Ceará e 42% do total da população. Hoje, há uma minuta para o Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse momento, há uma consulta pública e a meta do Planares é 94,1% dos municípios brasileiros consorciados. Ou seja, muito facilmente o estado do Ceará irá atender a essa meta. A pesquisa ela discutiu vários elementos, desde a estrutura dos consórcios, a visão dos consórcios sobre a pandemia, o papel do Ministério Público, os investimentos que estão sendo realizados, um conjunto de informações que foram condensadas no texto, e eu estou trazendo alguns destaques, algumas questões que são importantes para essa discussão. O primeiro slide, ele trata da questão do quadro de pessoal dos consórcios. Então, é fundamental, e a gente consegue observar, obviamente, os senhores terão um detalhe da pesquisa, a própria leitura e a discussão, mas observa-se claramente uma quantidade muito pequena do ponto de vista de quadros técnicos. E a maioria dos consórcios, né, aparentemente, só teriam o seu próprio secretário executivo, e o apoio ainda é muito pequeno para poder operacionalizar o consórcio. E aí, qual é a nossa reflexão? É que o quadro de pessoal qualificado em quantidade é fundamental para o funcionamento dos consórcios e serve também, quadro de pessoal qualificado e técnico, para uma blindagem para eventuais interferências políticas na gestão do consórcio. Sabemos, e é comum, houve toda uma discussão recente sobre os consórcios de saúde, e é importante que os consórcios tenham um caráter eminentemente técnico. O segundo aspecto que nós temos é a questão da cobrança. A cobrança pela prestação do serviço ela é fundamental para a sustentabilidade da prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos. E detectamos que a grande maioria dos municípios consorciados tem sim uma previsão de cobrança, seja por intermédio de taxa, seja por intermédio de tarifa. Porém, essa cobrança, apesar de ter previsão legal, ela não se efetiva. E aí vem mais uma reflexão. No novo marco regulatório, que foi agora sancionado, a não cobrança pode configurar em renúncia fiscal para os nossos prefeitos. Obviamente, isso aí traz implicações do ponto de vista do Tribunal de Contas, do ponto de vista do Ministério Público, e se dá um prazo de 12 meses após a promulgação do marco regulatório. Um terceiro aspecto que nós queremos ressaltar é a importante participação dos catadores, né, dos municípios. Há várias experiências, porém, o que se pode diagnosticar é que ainda é pouco significativa diante da importância dos catadores na política nacional, na política estadual, e há uma necessidade de ampliação. E a Lei 11.445, inclusive na sua versão original, ela alterou a Lei de Licitações, a 8666, e permite a contratação, né, das cooperativas de catadores para que possam, né, trabalhar por dispensa de licitação para trabalhar nos sistemas de coleta seletiva. Então, isso é importante para que nessa próxima gestão, né, nos próximos 4 anos, que os novos prefeitos irão entrar, possam se utilizar desse instrumento
né, utilizando-se os catadores como apoio essencial. Um outro elemento que também é fundamental são os investimentos. Claramente, nós temos dois grandes investimentos, que é na região do Vale do Jaguaribe e da região metropolitana de Sobral, financiados com recursos do BID, governo do Estado. Temos também aqui, aqui no maciço de Baturité, em discussão, e a grande maioria dos municípios e consórcios estão trabalhando em termos de centrais municipais de resíduos ou de reciclagem. Então, é importante ressaltar que é fundamental a CNRs como o primeiro grande elemento para nós avançarmos, né, na redução da quantidade de resíduos que vão para os lixões. Porém, é importante a gente ter a clareza que a CNR ela não responde a toda a rota tecnológica. Em algum momento, precisamos, de fato, de lugares para disposição final ambientalmente adequada de resíduos, que pode ser um aterro sanitário. E um outro aspecto também que é fundamental, dificilmente teremos recursos da União, do governo do Estado, diante da crise fiscal. Obviamente, os recursos podem surgir. Temos aí os dois secretários, Arthur Bruno e Paulo Henrique, mas o que eu quero colocar é o seguinte aspecto. A crise econômica, essa aprofundada crise econômica, vai trazer dificuldades para que nós tenhamos disponíveis recursos fiscais, seja da União, seja do governo, seja do Estado do Ceará, governo do Estado, para financiamento da infraestrutura. E daí é importante que haja possibilidade da estruturação de concessões, no modo que o Comares Cariri vem estudando. Outro aspecto importante são os termos de ajustamento de conduta, né, que são formados pelo Ministério Público, e as ações de não persecução que também estão sendo assinadas. Aqui nós temos um mapeamento de todas essas ações que estão sendo realizadas no estado do Ceará, e é importante, fundamental, que nós temos dois grandes vetores que propiciaram a formação mais recente desses consórcios. Um deles é o Ministério Público por meio dos instrumentos que lhes são cabíveis. Então, é importante ressaltar essa participação, e aí ressalto também, capitaneado pela doutora Jaqueline no Calmassi. Ademais, talvez acredito que agora entraremos numa nova fase, que é a cobrança, né, por parte do Ministério Público dessas metas que foram fixadas, mas também é importante ressaltar que os instrumentos fixados pela SEMA, por intermédio do IQM, também, juntamente com o Ministério Público, né, foram os principais responsáveis por nós termos, né, essa formatação agora dos consórcios públicos cearenses. Outro elemento também, avaliando a participação dos municípios nas ações, nós temos alguns aspectos que são importantes. O primeiro, apesar da maioria considerar muito importante, nos preocupou, né, que a não resposta da participação dos prefeitos nas assembleias. Então, é importante e fundamental que nós conscientizemos os novos gestores o quanto é importante nós termos um consórcio público estruturado, um consórcio público que tenha, né, os recursos necessários para prover os serviços de manejo de resíduos sólidos de origem regionalizada. Então, essa é uma ação fundamental que se deve colocar. E a outra expectativa, que nós vamos ressaltar um pouco mais à frente, é a questão dos técnicos das ações dos consórcios. Os técnicos têm participado, mas nós trazemos uma reflexão, veja, que é uma questão que os consórcios têm que pensar até onde é função do município, até onde é função do consórcio. Então, é importante que estejam designadas quais são as atribuições locais e quais são as atribuições regionais do ponto de vista do consórcio, para que o consórcio não extrapole suas funções, para que o município não se sinta desobrigado em relação às suas funções inerentes e joguem essas expectativas para o consórcio. Outro elemento também, avaliação de quesitos que são importantes para o funcionamento dos consórcios. A participação do governo do Estado no financiamento da infraestrutura foi destacado como muito importante, e de fato é importante, porém, temos que ter a clareza da crise fiscal, tanto da União, quanto do Estado, quanto dos próprios municípios. Então, apesar de ser extremamente importante, é fundamental que haja um pagamento, e aí, obviamente, todos acharam que era importante, mas não tão muito importante, ou seja, há uma expectativa inerente de que dos gestores, de que o governo participe e que
obviamente que a população pague, mas nem tanto, muito importante. E, diante da crise fiscal, é importante que haja uma reflexão para a inversão dessa equação. Né? De fato, há uma expectativa, sim, de que a sustentabilidade ela pode vir por outros mecanismos, como o combustível derivado de resíduo. Nós temos as indústrias cimenteiras que estão dentro de um convênio com a Secretaria das Cidades, buscando alternativas que podem colaborar com essa sustentabilidade. Porém, a equação somente se fechará com o pagamento por parte da população. E aí, novamente, como muito importante, ter pessoal em quantidade e qualidade, isso é fundamental para o funcionamento do consórcio. Outra questão aqui também, nós utilizamos, na verdade, respostas qualitativas, nós utilizamos uma nuvem, ações para a melhoria dos consórcios, e aí todos os consórcios opinaram, e nós ressaltamos as principais palavras. Há uma preocupação muito grande com a burocracia dos consórcios. Tá? Não só com a burocracia que rebate na pequena quantidade de técnicos e gestores que há nos consórcios. Ou seja, é preciso pensar no modelo de gestão para reduzir a burocracia, é preciso se ter nesses consórcios equipes técnicas para que possam fazer um enfrentamento, para que possam buscar, inclusive, oportunidades de financiamento para a sustentabilidade dos resíduos. E nesse penúltimo quadro, nós temos algumas contribuições durante o cenário pós-pandemia. E aí eu ressaltei dois aspectos relevantes. Em amarelo, aparentemente há uma mistura de compreensão do consórcio ao entrar em atividades que são de competência local do município. Então, é importante, obviamente, o consórcio pode até assumir, particularmente não acho adequado, mas deve-se ter uma clareza muito clara o que é a atribuição do município e o que é a atribuição do consórcio, para que o consórcio tenha um foco. E eu destaquei em verde a expectativa que os consórcios têm para com o governo federal, para com o governo estadual, ora em relação a recursos financeiros para investimento, ora em relação a apoio e suporte técnico. E aqui, baseado nessas discussões, nós temos uma proposta de agenda, tá? Mas antes disso eu quero deixar claro que nós inicialmente fizemos uma minuta do texto, levamos para os consórcios, ouvi as contribuições dos consórcios, incorporamos muitas das contribuições que foram postas por esses consórcios. Então veja que foi um documento construído a várias mãos, não representa necessariamente uma expectativa da coordenação técnica da elaboração desse produto. Então, de fato, eles foram ouvidos, né? Demos um tempo para que pudessem colocar as reflexões. Então, o que nós temos aqui é um instrumento de contribuição para as políticas públicas, tanto dos consórcios, do governo do Estado para com os consórcios e, notadamente, o Pacto de Saneamento, que ora está em construção. Então, vamos lá, 10 propostas. Na verdade, havia mais propostas, nós queríamos dar um foco nessas propostas. Então, a primeira, governo do Estado do Ceará. Partindo do pressuposto que há uma crise fiscal, né, sugere-se que o governo crie uma estrutura técnico-operacional para dar suporte nas áreas técnica, contábil, jurídica, operacional, né, para que isso possa ocorrer, integrando projetos que hoje se encontram em andamento, tanto da SEMA quanto da Secretaria das Cidades. Item 2, ser o governo do Estado um interlocutor ativo junto ao setor privado e ao governo federal, no sentido de captar investimentos para a construção de unidades de infraestrutura de disposição final ambientalmente adequada. Item 3, estabelecer incentivos fiscais para a indústria recicladora e para a utilização de combustível derivado de resíduos em larga escala no Estado. Então, foram essas as contribuições e as sugestões para o governo do Estado. Para os consórcios públicos, estruturar equipes técnicas qualificadas, né, não somente para fazer as ações do consórcio, mas para buscar investimentos, para buscar oportunidades de melhoria, para buscar cooperação técnica, da mesma forma que pode também servir para uma blindagem de eventuais interferências político-partidárias, a gente que o consórcio é uma estrutura técnica, né, é uma unidade técnica que vai ajudar os municípios a resolver seus problemas, principalmente no que tange aos aspectos regionais. O item 2, definir claramente o escopo de atuação, o que é do consórcio e o que é do município, no sentido de não trazer
atribuições tipicamente locais no âmbito dos consórcios, priorizando as ações regionalizadas. Eu até coloquei um não aqui, porque na versão original a redação não ficou clara, que foi disponibilizada, e estava faltando esse não. Mas a ideia é ter que dizer o que é do município e o que é do consórcio. 3. Para os consórcios com infraestrutura de disposição final ambientalmente adequada, investir na construção de estações de transbordo. E aí eu queria me reportar ao consórcio de Sobral, que é o consórcio mais avançado em termos de infraestrutura. No item 1, no item 2, aprendi muito, eu confesso, o consórcio de Sobral, o que é do município, o que é do consórcio. Isso aí realmente é um aprendizado pelo fato de eles estarem mais avançados. E o segundo, para o consórcio de Sobral, há um conjunto de municípios que beiram os limites do consórcio de Sobral, que podem ser clientes. E aí é uma oportunidade que melhora a sustentabilidade e que melhora também a situação de municípios vizinhos ao consórcio. É o caso de Tianguá, pode ser o caso do Ipu, aqueles municípios que estão em torno de 100, 120 quilômetros, que podem ter estações de transbordo e se utilizar na categoria de clientes do consórcio de Sobral. Item 4. Preparar a ambiência para a cobrança da prestação dos serviços. É fundamental a comunicação. É um assunto não digestivo, é um assunto complexo para os futuros gestores, que eles vão ter que enfrentar essa discussão, porém é preciso ter comunicação com a sociedade para que ela possa compreender. E, por fim, o último slide, os municípios têm que estruturar suas coletas seletivas com a inserção dos catadores. Nós temos essa brecha legal na 11445. Os municípios têm que fazer a estruturação de suas equipes técnicas da prefeitura para fazer a gestão. A gestão integrada não é simples, ela é complexa, ela traz enormes desafios. E, por fim, nós temos para os órgãos de controle, e eu estou falando do Ministério Público, o TCE, e aí é exigido dos gestores públicos o cumprimento das obrigações do marco regulatório, o cumprimento daquilo que está escrito nos TACs, daquilo que está escrito nos acordos de não percepção, né, olhando para o longo prazo, olhando para soluções sustentáveis, e é fundamental também, né, o que o TCE possa orientar os consórcios, haja vista o grande excedente de burocracia que nós temos do ponto de vista legal. Então, também é fundamental todo esse suporte, a cobrança, mas também o apoio. Então, por fim, novamente agradecer as contribuições, né, estamos abertos ao debate, e agradecer fundamentalmente a todos os gestores, né, que participaram dessa pesquisa, que contribuíram com seus dados e com suas reflexões, e novamente enaltecer a importância dessa pesquisa como contribuição para o Pacto de Saneamento. Muito obrigado, deputada Cris. Eu retorno a palavra para o senhor. Para o pessoal que está nos acompanhando agora pela TV, dizer que nós acabamos de ter a apresentação do analista de regulação da ACE, o nosso amigo Alceu Galvão, que apresentou a pesquisa sobre o consorciamento dos resíduos sólidos. Para reforçar ainda mais, o questionário foi aplicado para os 16 consórcios, representando 130 municípios, reforçando aqui. E foi ao seu, me perguntaram se pode partilhar e disponibilizar a pesquisa para o pessoal que está nos acompanhando na sala. Ao seu. Está dando um sinal, assim é sinal positivo. Então, ela será de domínio público, aí a pesquisa, para quem tiver interesse, procurar a ACE, especialmente o analista Alceu Galvão. Mas vamos agora para o nosso terceiro momento do debate, que será a fala dos nossos debatedores. E eu queria fazer aqui o primeiro encaminhamento, deixando a doutora Jaqueline Faustino, a única mulher na mesa aqui de debates, ela absolutamente à vontade para escolher se quer falar em primeiro ou se quer permanecer no seu espaço, que está em terceira ordem dos oradores. Doutora Jaqueline. Bom dia a todos, deputada Cris Sena. Podemos manter a ordem que está, deputado. Então, vamos tá bom. Deixar os secretários falarem de início e aí eu posso falar após a fala de ambos. Então, tá bom. Então, está feita a escolha. Então, nós vamos para o nosso primeiro. É o seguinte, gente, como nós temos 50 pessoas na sala, né, e 5 minutos para cada, nós vamos chegar praticamente a uns 11, 15, mais ou menos aí,
para ver o que pode ainda desse povo, do pessoal que está na sala, para ter algum grau de participação com alguma pergunta. Mas vamos avançar. Então, o primeiro debatedor desta manhã, já inscrito, Paulo Henrique Lustosa, secretário executivo de saneamento das cidades, ex-deputado também estadual, amigo aí, com a palavra, 5 minutos. Eu vou avisar quando ficar com 3 e quando tiver faltando 1 minuto, eu aviso, tá bom? Então, com a palavra, Paulo Henrique. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Cristina. Bom dia, deputado Balma, secretário Arthur Bruno, doutora Jaqueline, Alceu, os companheiros aí da ARCE, todo o pessoal que nos acompanha. Eu queria rapidamente cumprimentar a todos e parabenizar a Assembleia Legislativa, a Cris, e aí, por favor, leve ao deputado Sarto Nogueira e ao Conselho de Altos Estudos da Assembleia por essa iniciativa, que a Secretaria da Cidade já vem participando de forma bastante intensa, que é essa discussão do Pacto pelo Saneamento. O tema que a ARCE traz aí, a apresentação do Alceu, eu acho que é um dos temas importantes especialmente para a questão da gestão de resíduos sólidos, porque está cada vez mais evidente, ou já há algum tempo é evidente, que não é, na maior parte dos municípios do estado do Ceará, a solução individual não se mostra viável, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista lógico mesmo. O consorciamento, em função da escala que ganha, da possibilidade de diluir custos e riscos, é uma solução mais factível e é a solução que nós entendemos como mais adequada. Não é à toa que já há mais de 10 anos que a Secretaria das Cidades já vem se debruçando sobre essa questão do consorciamento. Houve um primeiro momento, como o Alceu falou, em que nós trabalhamos principalmente a ideia dos aterros, consórcio para aterros, que, embora tenha tido alguns avanços em termos de aprendizado, do ponto de vista prático, nós conseguimos andar muito pouco. Agora, nos últimos anos, aí numa parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria das Cidades, a gente tem entendido a ideia do consórcio numa perspectiva mais ampla e a solução para a questão dos resíduos sólidos para além do aterro, para além do aterramento. Então, os consórcios, como a pesquisa mostrou, muitos já se preparam para ser consórcios multifinalitários, né? Vão além da questão da destinação de final de resíduos sólidos, mas eu acho que os pontos que o Alceu trouxe de recomendações são pontos que a nós nos preocupa e que eu acho que são os principais desafios que nós temos aí. A questão do financiamento, em linhas gerais, não só da infraestrutura, mas do financiamento do modelo. E quando eu falo isso, falo também na questão da dificuldade de a gente montar equipes técnicas qualificadas nos consórcios. Quer dizer, é ótimo e é recomendável que os consórcios tenham equipes técnicas, mas alguém tem que pagar a conta. E isso precisa se financiar também num cenário em que os municípios estão enfrentando crises fiscais recorrentes. Então, é um desafio que a gente tem, além do já todo conhecido desafio de atrair os investidores, dos investimentos em capital. Eu acho que também a gente precisa, e aí todos nós, a gente precisa aprender muito com essa relação de parceria do consórcio, né? Quem acompanha mais de perto, por exemplo, os consórcios de saúde, que estão muito mais avançados em termos de implementação, sabe das dificuldades que têm se enfrentado em termos do relacionamento entre os entes, como o Alceu destacou, um processo aqui ali de politização excessiva na gestão do consórcio, que não faz bem para a gestão do consórcio. Então, a gente também precisa aprender com isso. E, acima de tudo, eu acho, e isso a gente está enfrentando agora na discussão do consórcio para a destinação adequada no Cariri, e o Alceu falou que também foi um desafio que nós tivemos em Sobral, é essa divisão de atribuições e responsabilidades entre o consórcio e os municípios. Delimitar bem isso e ter mecanismos claros de como é que se faz o handoff, ou seja, como é que um ente
entrega para o outro as atividades feitas de forma adequada, né? Porque quando a gente olha para a política, né, e aí o Arthur e a SEMA fizeram esse trabalho com os planos setoriais e tudo, os planos multissetoriais de coletas consorciadas e tal, a gente tem metas. E as metas não são do município individualizado, ou do cidadão, ou do consórcio. Todo mundo é responsável por alcançar a meta. Então, o cidadão que faz a separação adequada em casa, o município que opera corretamente a coleta urbana e a coleta seletiva, o consórcio que dá a destinação final, todos esses contribuem para a gente alcançar as metas. Secretaria, então, e para a fase concluindo, viu? Concluindo. Então, se alguém nessa cadeia não cumpre a sua parte, todo o processo fica comprometido. Então, eu acho que, para concluir, esse é o terceiro ponto que eu acho que merece uma atenção muito especial, as relações entre os entes participantes. É isso e obrigado, e mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. A mesa agradece aqui o secretário Paulo Henrique, da Secretaria das Cidades, e passa a palavra para o próximo debatedor, Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente, também ex-deputado, ex-colega deputado. Arthur, está a posto já? Ok. Pronto, arrocha o nome. Beleza. Bom dia a todos e a todas. Eu também quero parabenizar a Assembleia Legislativa pelo Pacto do Saneamento Básico, parabenizar a ARCE pela bela e profunda pesquisa, coordenada pelo Alceu, que é um dos grandes contribuidores para a política de saneamento básico como um todo no estado do Ceará, atuando, inclusive, até recentemente no Poder Executivo, junto à Secretaria das Cidades. Eu quero parabenizar o Conselho de Altos Estudos da Assembleia, meu amigo Bauman, parabéns, toda a sua equipe, Rosana e a equipe. Quero, portanto, saudar Paulo Henrique. Eu tive o privilégio de dar continuidade ao trabalho que o Paulo Henrique começou. Antes não era a Secretaria do Meio Ambiente, era o Conselho, o COMPAN, mas que ele começou uma série de políticas públicas que nós demos continuidade, e isso é importante, porque tem havido continuidade nas políticas públicas na área de resíduos sólidos, e isso é fundamental. Isso, inclusive, tem que servir de exemplo para os municípios e para os consórcios. Eu quero parabenizar aqui todas as mulheres presentes nessa reunião, a pessoa da doutora Jaqueline, que tem sido importante, o Ministério Público tem sido um importante instrumento para que a gente possa avançar na política pública. Quero parabenizar também todos os consórcios que estão participando, inclusive, desta reunião. Eu fui pelas palavras do Alceu e do Paulo Henrique, e eu vou apenas aqui dar continuidade também com alguns elementos que eu considero importantes. Primeiro, a própria pesquisa revelou que é muito importante os chamados incentivos fiscais, não é, nessa política de resíduos sólidos. Em 2016, a pesquisa mostrou isso, nós aprovamos a Política Estadual de Resíduos, o governador Camilo foi à Assembleia apresentar também o Plano Estadual de Resíduos, onde nós temos metas de curto, médio e longo prazo. Nós temos meta até 20 anos. Eu já quero propor ao Pacto Saneamento e à Assembleia Legislativa, a ARCE, Ministério Público, que a gente possa fazer a primeira avaliação de metas, porque nós já estamos com 4 anos, são as metas de curto prazo. Então, acho que o Pacto deveria liderar, com todas as entidades que estamos participando, essa primeira revisão, talvez um encontro aí no primeiro semestre do ano que vem, para avaliar se as metas de curto prazo foram ou não cumpridas e por quê, né? A gente fazer um debate e para que a gente possa efetivamente cumprir as metas que estão estabelecidas no plano estadual. É muito importante a opção que o Ceará fez, o governo do estado estimulou para que houvesse os concursos. Eu também estou convencido que é a única maneira que nós temos de realmente dar eficácia às políticas em resíduos sólidos, né? Então, hoje, todas as regiões administrativas, as 14 regiões têm consórcio. Nós continuamos nessa política de incentivo fiscal. No governo Ciro Gomes foi criado algo muito importante, que foi o chamado ICMS ecológico, né? Então, dos 25% que o ICMS que o Estado repassa para os municípios, a seu critério, 2% são
para as boas políticas, os bons indicadores de meio ambiente. E nós priorizamos os indicadores de resíduos sólidos. Só para vocês terem uma ideia, antes de nós mudarmos essa política, quase nenhum município recebia os 2% do ICMS, quase nenhum. Em 2017, nós, através de um decreto, o governador mudou, deu a opção, né, para o critério, ou seja, se o município aprovasse na Câmara Municipal a lei de consórcio com outros municípios regionais, se o município escolhesse, afetasse uma área para uma central municipal de resíduos, se o município criasse um fundo municipal de meio ambiente e se o município tivesse um plano regional e o Estado garantiu que todas as regiões administrativas, 14 regiões, hoje têm o seu plano regional de resíduos. Isso o Estado construiu com os municípios. Então, com isso, o município, se ele tivesse isso, ele receberia os 2%. Os dados como são importantes. Em 2018, já consequência dessa mudança, 58 municípios receberam os 2% do ICMS. Sabe quanto significa isso? R$511 mil. Municípios que não recebiam nada, ou quase nada, receberam 511 mil. Imagine você, um consórcio, você soma, né, 511 por 10, por 12, por 15 municípios, isso já é um recurso razoável para começar a pôr em prática a política. Em 2019, já foram 129 municípios que receberam R$300 mil, porque quanto mais município chega à nota máxima, o valor também vai diminuindo, né? Porque o valor é fixo. Este ano, concluindo, Arthur, eu já quero dar essa boa notícia. Esse ano foram 143, nós acabamos de avaliar agora o IQM, que é o Índice de Qualidade do Ambiente, 143 atingiram a nota máxima. Então, já no ano que vem, esses 143 irão receber também uma quantia, não é? Talvez aí em torno de uns 300 ou um pouco menos por causa aí da crise. Mas eu queria concluir mostrando que o Estado criou a lei do selo Escola Sustentável. Hoje, todas as escolas estaduais estão com campanhas de educação ambiental, inclusive com a possibilidade de ganhar o selo. O governo aprovou a lei da selo Empresa Sustentável, para nós premiarmos as empresas que praticam, não é, ações de sustentabilidade. Nós temos uma redução de 60% do ICMS para as empresas que trabalham com recicláveis. Então, nós estamos estimulando a reciclagem. Eu quero terminar, deputado Acris, fazendo aqui uma para o pacto e para todos nós que estamos aqui. Hoje nós temos aí 16 consórcios, ou 17 ou 18, dependendo ainda, estão se organizando já. A informação que eu tenho é que hoje, em organização ou organizado, são 18. Eu proponho para o Pacto Saneamento que, após as eleições, nós possamos reunir todos os prefeitos eleitos para mostrar isso que nós estamos aqui debatendo, para que, antes deles formarem as suas equipes, eles possam saber como é que está o consórcio, como é que o Estado está participando, a ASC, a Assembleia, o Ministério Público, para que a gente possa, antes dele montar a equipe, ele possa saber tudo isso. Hoje nós temos, só de Instituto Federal, 34 campos. O interior tem mão de obra qualificada, nós temos técnicos de excelência. O NUTEC está participando dessa reunião, o NUTEC pode dar uma grande ajuda aos consórcios no aspecto técnico dessa infraestrutura, né? Então, precisamos reunir os prefeitos para que haja continuidade nessa política, né? E eu proponho que seja entre a eleição e a posse deles. Muito obrigado, está muito interessante o nosso debate. Agradecer as palavras do secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno, e vamos agora para a fala da doutora Jaqueline Faustino, do Ministério Público do Ceará. Doutora Jaqueline, bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o deputado estadual Acrisio Sena, o coordenador da Comissão de Meio Ambiente, que tem feito um trabalho muito interessante à frente da comissão. O Ministério Público já tem participado de algumas audiências públicas
mobilizadas pela comissão, de modo que nós parabenizamos, deputada, a sua atuação, assim como também a atuação de toda a Assembleia Legislativa. O senhor Antônio Bauman, que é o secretário executivo do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa, porque nós consideramos de extrema importância esse trabalho, esse pacto pelo saneamento que está sendo conduzido pela Secretaria Executiva, veio em bom momento, veio agregar o trabalho que já vem sendo feito por outras searas do governo do Estado, não é? Ao seu Galvão, engenheiro analista da ARCE, que tem sido fundamental do processo de efetivação dessa política. O Alceu, ele realmente é um grande entusiasta, é uma pessoa com a qual a gente pode contar em qualquer que seja a situação. O secretário Arthur Brum, né, o secretário de Meio Ambiente também, que assumiu, de fato, a pasta com vontade, tem feito muita coisa. Não me canso de parabenizá-lo nas vezes em que tem uma oportunidade pelo destaque que ele está dando e efetivando à frente da sua pasta. E agora, o nosso secretário executivo, Paulo Henrique Lustosa, que assumiu também a pasta há menos tempo do que o secretário Arthur Bruno, mas, apesar do pouco tempo, também já mostrou a que veio, né? Já está fazendo aí um trabalho muito bom, excelente, também à frente dos consórcios, que aqui se encontra representado pelo Elano Damasceno, uma pessoa também que já tem bastante experiência, já trabalhou como secretário municipal, não é? E de modo que nós estamos aqui com uma equipe muito boa, uma equipe muito experiente, que sabe de fato o que vem a dizer, né? Então, inicialmente, eu gostaria de colocar que esse trabalho do Ministério Público ele já vem há um certo tempo. Ele não começou agora, na pessoa da Jaqueline, ele já vinha com os promotores de justiça que trabalham nas suas respectivas comarcas e com os coordenadores do Centro de Apoio do Meio Ambiente, o CALMAS, que me antecederam, né? O que a gente mudou agora? Antes, o Ministério Público ele atuava de uma forma muito individualizada. Então, nós entrávamos com as ações judiciais, instaurávamos os inquéritos civis, entrávamos com as ações judiciais e fazíamos a mobilização de forma individualizada, ou seja, cada promotor cobrando de cada município. E agora, o que nós estamos fazendo é ampliando um pouco mais essa nossa visão para perceber como nós podemos contribuir no processo de efetivação através do consorciamento. Eu, particularmente, sou uma grande entusiasta desta nova forma que o governo vem adotando, não é? Embora já tenha se tentado em momentos anteriores e não logrou êxito, mas agora a situação ela realmente está caminhando para um sucesso, porém, a nossa atuação ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque o consorciamento, ele de fato precisa de uma mobilização política muito grande, e essa mobilização política, ela não pode e nem deve ser feita pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele entra dentro deste processo, celebrando os ajustamentos de conduta, celebrando os termos de não persecução penal, mas ele faz em relação à pessoa do prefeito. Ele convida as outras instituições, como tem feito, convida a SEMASSE, convida a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria das Cidades, mas nós não podemos obrigar os municípios a entrar nos consórcios, né? Nós obrigamos os municípios à efetivação da política de gestão, isso nós podemos fazer, mas a efetivação desta política, ela pode ser de forma consorciada ou de forma individualizada. Então, este momento agora, esta apresentação de todo esse resultado feito pela ACE, na pessoa do Alceu Galvão, essa mobilização que a Assembleia Legislativa está fazendo, ela vem ao encontro desse desejo do Ministério Público de avançar com essa política do consorciamento, tendo em vista que nós não temos essa possibilidade dessa articulação. Então, o que é que o Ministério Público está fazendo? Ele está se reunindo com os técnicos do governo do Estado, coletando as ações necessárias que cada um desses entes deve cumprir, e com base nessas ações, nós estamos formulando os ajustamentos de conduta, propondo para os prefeitos e para os demais agentes que são corresponsáveis na efetivação.
Porém, para que este TAC, para que esta política também avance, nós pontuamos algumas contribuições que nós entendemos que podem ser melhor efetivadas a cargo de cada uma das instituições, não é? Passado esse período das eleições, a pretensão do Ministério Público é voltar a se reunir com os prefeitos, seja através de audiências públicas, seja através das audiências para a discussão dos termos de não persecução penal, tanto com os prefeitos que ainda não celebraram, como com os prefeitos que já celebraram, mas que ainda não executaram as ações. Mas o que a gente gostaria de destacar neste momento? O que o Ministério Público espera do Estado, o que o Ministério Público espera dos municípios, o que o Ministério Público espera dos consórcios. Então, do Estado, o que nós esperamos? Um maior efetivo, um maior suporte técnico para os municípios, seja o suporte contábil, jurídico, de gestão, na perspectiva da engenharia ambiental, porque os servidores que trabalham, tanto na Secretaria de Meio Ambiente como na Secretaria das Cidades, são extremamente comprometidos, são extremamente disponíveis, são competentes, são muito competentes, porém, o que a gente percebe é que é muita coisa para eles fazerem. Então, seria interessante, né, já foi dito aqui pelo secretário, talvez uma parceria com o NUTEC, então seria interessante que as secretarias, elas percebessem como é possível aumentar este suporte que os municípios necessitam para cumprir, para executar todas essas ações necessárias à efetivação da política. Eles têm muitas dúvidas, às vezes eles marcam audiência com o Ministério Público, até mesmo para ouvir alguma orientação jurídica. Nós, apesar de que o Ministério Público não pode assumir esse papel de consultoria jurídica, mas muitas vezes a gente não se nega a marcar audiências e ouvir o que os prefeitos têm a dizer, ouvir as dúvidas dos prefeitos, mas o ideal é que as secretarias, elas façam isso, não é? Seja através do NUTEC, seja através de convênios com a UFC, e principalmente na perspectiva contábil e conhecimento técnico mesmo, na questão ambiental. Doutora, concluindo, viu? Já convergindo para a conclusão. Tá certo. Em relação, e aí eu achei ótimo essa sugestão do próximo ano, o pacto, ele marcar um grande evento com os novos prefeitos para situá-los acerca do que já foi feito, porque isto é articulação política. Isto é o que o Ministério Público necessita e espera do governo do Estado, né? Tanto a articulação política, seja através da Assembleia, seja através das secretarias, como suporte técnico. O que é que nós esperamos do município? Primeiro, qualificação técnica da sua equipe. Então, muitos municípios, eles estão fazendo isso, estão nomeando pessoas com capacidade técnica para ficar à frente dessas ações, mas ainda existe uma grande quantidade que ainda não fizeram. Então, em muitas reuniões, a gente percebe que os responsáveis pela efetivação desta política, às vezes eles não compreendem bem o que ali está sendo discutido, porque eles não têm essa capacidade. Então, o que o Ministério Público espera é que, de fato, eles façam essas nomeações de pessoas técnicas, é que, de fato, também eles possam efetivar, eles possam pôr em execução a sustentabilidade econômica desses consórcios, porque se esta sustentabilidade não sair do papel, o consórcio ele não vai adiante, ele não vai conseguir se sustentar e, principalmente, que eles incluam a pessoa dos catadores, porque nós já tivemos situações de prefeitos que vieram argumentar que estavam fazendo a efetivação da política de gestão, mas nada fazia previsão em relação à inclusão de catadores, quando naquele município existia catadores. Então, são as três situações, as três ações principais que nós esperamos do município. O corpo técnico qualificado, a sustentabilidade econômica e a inclusão dos catadores. E dos consórcios, o que nós esperamos é que, de fato, eles executem as ações que foram a eles confiadas com a maior independência, que eles possam, de fato, mostrar para os prefeitos o que é necessário que os prefeitos façam sem o menor constrangimento. Eu sei que é uma situação difícil, alguns são nomeados, dependem de toda de um bom relacionamento com os prefeitos, mas há determinados momentos que o consórcio também ele precisa se posicionar. Então, a nossa expectativa é que os consórcios eles sejam mais independentes e esperem menos do Ministério Público, não é? Porque as pessoas às vezes esperam muito do Ministério Público, o Ministério Público faz aquilo até onde lhe é possível fazer. E cada um desses personagens também devem colaborar um pouco mais com essas ações para que a gente avance nessa política. E
para concluir, parabenizar a todos, parabenizar tanto ao governo do Estado nas secretarias que participam, como na Assembleia Legislativa, através do Pacto pelo Saneamento, parabenizar os consórcios, os prefeitos, que tem muitos prefeitos, inclusive, que estão de parabéns, já fizeram até muito mais do que foi proposto no TAC, e vamos continuar, porque ainda não está como deveria ser, mas vai ficar. Ok, agradecer as palavras da doutora Jaqueline Faustino, e vamos para o nosso último debatedor, a sua exposição, Elano Damasceno, presidente da AGASSE. Elano, está posto já? Ok, estão me ouvindo? Oh, ótimo. Bom, meu cordial bom dia a todos. Primeiro dizer que é uma satisfação de compor a mesa diante de ilustres figuras do âmbito estadual e, pedindo vênia, eu quero parabenizar e saudar a todas as autoridades com as vênias de estilo, na pessoa do Alceu Galvão, que tem realmente sido a pessoa que tem trazido luz para, principalmente neste momento, para a composição do entendimento da gestão integrada do manejo de resíduos sólidos, ou seja, através dos consórcios públicos. E, para a distinta plateia, e sei que também está sendo transmitido pela televisão, quero cumprimentar a todos na pessoa do deputado Acrísio Sena, com quem a AGASSE tem tido ultimamente, tem com todos, mas ultimamente com o deputado Acrísio Sena, com relação à criação da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos no Estado do Ceará, e que aí demonstra, na esteira de tudo que já foi dito, a importância que o tema tem no momento no Estado do Ceará. Nós sabemos que, sob o ponto de vista da gestão ambiental local, de que cuida a nossa associação, a Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará, a AGASSE, a qual eu presido com muita honra. Sob essa perspectiva da gestão ambiental local, nós entendemos, gestores, de que a gestão integrada é uma formatação desta gestão ambiental local, a gestão integrada do manejo de resíduos sólidos por meio dos consórcios públicos. Por isso que a AGASSE tem se inserido fortemente e procurado os atores que estão aqui fortemente para compor a ideia, o ideário e solidificar, se é que se pode dizer assim de uma vez por todas, o pensamento de que a gestão através dos consórcios, principalmente sob o ponto de vista do manejo dos resíduos sólidos, não é que ela seja a melhor forma, ela é a única também. Então, nós temos que ter essa perspectiva e, corroborando com tudo que foi dito, o apoio excepcional e que eu acompanho de perto, feito pela doutora Jaqueline no comando do Ministério Público, na compreensão, e não bradando o chicote que o Ministério Público poderia, assim, usar, mas na compreensão da problemática e da situação, fazendo uma cobrança responsável através do Ministério Público, como a doutora Jaqueline faz. Capitaneado que nós temos aqui de todo esse pensamento no Estado, do secretário Arthur Bruno, que tem feito um trabalho hercúleo no sentido de fazer esse consignado de que esta é a melhor forma com que nós deveremos tratar o nosso manejo dos resíduos sólidos através dos consórcios públicos. Entendam os senhores de que a minha empolgação em falar sobre o tema é a de que, por ser a única, por ser a melhor também, nós temos que trazer essas informações que esse estudo, e eu li com todo cuidado, com toda atenção, dentro desse outro organismo importantíssimo, está aqui o Dr. Bauman, para poder receber também as loas dessa formatação que é o Pacto pelo Saneamento, conduzido pela doutora Rosana Gajuli, com quem nós temos mais contato, né? Sei que aqui está a Lia Fragoso. Eu estou fazendo essas citações porque todos esses mecanismos e todos esses atores estão entendendo perfeitamente agora o que se passa sobre o âmbito municipal e as dificuldades. O nosso amigo prefeito Expedito da Prece, que também está aqui conosco, sabe da importância que os consórcios têm sob o ponto de vista de efetivamente resolver o problema
efetivamente resolver o problema. E eu acredito que falta muito pouco, deputado Acrísio, falta muito pouco ao seu, para que nós possamos encontrar o mecanismo e fazer com que o óleo derrame sobre a mecânica, sobre as engrenagens, que vão fazer com que isso funcione corretamente. Concordo, inclusive, com o final do estudo que foi feito, da qual nós participamos. Eu também tenho a honra de ser superintendente do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da região metropolitana e que me dá essa experiência, essa visão sobre esses 2 anos, administrando e presidindo uma associação que está do lado da gestão ambiental local, que faz com que a gestão ambiental local seja vista, não que ela não tenha, em determinado momento, o valor para assim ser visto, mas porque não há outro caminho senão a observação através dela, da gestão ambiental local, para a solução dos problemas. A Prece, que é outra companheira da AGACE, a qual nós somos filiados, entende perfeitamente isso. Então, deputado Acrísio Sena, secretário Arthur Bruno, secretário Paulo Henrique, que também tem um trabalho fundamental dentro da Secretaria das Cidades, já bem anterior e que tem a leitura perfeita de tudo que acontece, eu queria deixar consignado aqui para os senhores, para a distinta plateia, de que é verdade, o consórcio público, a formatação de um consórcio público é o único e o melhor caminho, olha a beleza que nós estamos entendendo, de gerenciar os resíduos de forma correta, dando a destinação correta. Portanto, a AGACE está disponível para todas as discussões, é nesse caminho que a gestão ambiental local entende. E, finalizando, precisamos sim, respeitando todas as proposituras que estão nas últimas páginas do documento que nós estamos aqui reverenciando e lançando. Precisamos sim, no final, conquistar, e aqui me permitam essa frase, o coração dos nossos gestores municipais, trazê-los para mais próximo, para o entendimento de que esta é a formatação correta. Portanto, o governo do Estado, e eu sei disso através do secretário Arthur Bruno e dos demais atores, esse encontro, ano que vem, citado pelo secretário Arthur Bruno, de fundamental importância, vai trazer para o cenário definitivamente conquistar os nossos gestores municipais da importância que é o tema que nós estamos tratando. Portanto, deputado, encerrando, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores, dizendo que a AGACE tem se posicionado nesse sentido e concorda com a implementação dessas políticas públicas, as quais nós estamos discutindo. Queria agradecer as palavras do Elano Damasceno, que é o nosso presidente da AGACE, o pessoal que nos acompanha agora, dizer que nós estamos num debate virtual do Pacto pelo Saneamento Básico e hoje tendo como foco um debate sobre o consorciamento dos resíduos sólidos. Nós tivemos o primeiro momento com a abertura oficial da ACE, do Conselho de Altos Estudos, depois nós tivemos a apresentação do Alceu Galvão, que é um analista da ACE, de uma pesquisa tendo como foco a gestão dos consórcios públicos, e agora, concluindo o terceiro momento, tendo a fala dos debatedores da Secretaria da Cidade, Paulo Henrique, da Secretaria de Meio Ambiente, Arthur Bruno, da doutora Jaqueline Faustino, do Ministério Público, e do Elano Damasceno, da AGACE. Eu queria fazer uma pergunta ao nosso pessoal da técnica da TV Assembleia. O tempo que nos foi destinado seria até às 11h30. Eu pergunto se nós ainda podemos ter mais algum tempo, ou se tem alguma outra programação. Pessoal da TV, porque já são 11h25. Oi. A TV informou que está sendo gravada, porque não está podendo transmitir. Aí está sendo gravada para ser transmitida depois, em outro dia. Então nós temos algum tempo, né? Exato. Então, pronto. Mas aí, gente, é o seguinte, concluído, eu queria, como mediador, nós temos um número bastante significativo de pessoas dentro da sala, nós temos quase 50 pessoas,
mas nós temos esse dispositivo de quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou até mesmo quiser complementar a riqueza desse encontro, nós vamos permitir 10 inscrições de 3 minutos, que daria 30 minutos, nós encerraríamos impreterivelmente até meio-dia. Pergunto, tem o pessoal que se programou para 11h30, daria para ficar mais 30 minutos? Quem quiser falar é só apertar no microfonezinho que está liberado. Não, mas eu queria fazer esse encaminhamento, porque também se o pessoal que está debatendo e o Alceu, dá para aguentar mais 30 minutos, Arthur Bruno, doutora Jaqueline, Elano, para a gente ter a participação também do pessoal que ouviu, né? Aí, como a gente chama aí do plenário, né? Pode ser, Arthur? Não sei nem se o Arthur... Doutora Jaqueline ainda se encontra? Pode sim. Por mim, ok. Pode. Doutora Jaqueline. Perfeito. Tranquilo. Podemos continuar, sim. Então, nós vamos concluir impreterivelmente meio-dia. O Alceu também, Alceu. Bauman, ok? Porque está rico o debate, eu acho que nós vamos... Então, pronto. Então, fechado o nosso pacto pela continuidade do debate, do Pacto do Saneamento Básico. Então, nós temos um dispositivo de uma mãozinha aí, que se você pegar no seu canto direito, tem 3 pontinhos. Aí você vai lá levantar a mão, eu já sei que é a sua inscrição. Então, está liberado aí para quem queira. No caso, quem tiver com o celular, são os 3 pontinhos do lado direito. Quem tiver no notebook, tem a opção embaixo de participantes, tem Raise Hand. Pronto, valeu aí. Está dado o recado. E ajuda aí o pessoal da técnica da Assembleia para ver quem é que está se inscrevendo aí, porque eu acho que alguém se inscreve? Não, o pessoal mandando recado aqui. Não tem, ninguém levantou a mão que eu saiba aqui. Gente, então, vamos nós. Eu me inscrevi aí, por favor. Ok, quem é? Se apresenta, porque a gente não... Bom dia, eu sou Zé Maria. Zé Maria, 3 minutos, tá? Nós Ótimo, obrigado. Rígido aí para... Tranquilo. Eu trabalho na Caritas Diocesana de Sobral, mas sou presidente do Comitê de Bacia do Acaraú, aqui na região norte do estado do Ceará. Eu acho extremamente louvável essa iniciativa, queria reconhecer e parabenizar, mas também reforçar isso que foi colocado aqui, principalmente pelo Arthur Bruno e também a doutora Jaqueline, no sentido de que é preciso que a gente possa fazer essa grande força-tarefa, e aí, quando os novos prefeitos assumirem, a gente possa ter essa audiência pública para discutir essa questão que eu acho fundamental. Enquanto o Comitê de Bacia do Acaraú, aqui de Sobral, nós nos colocamos à inteira disposição para que a gente possa fazer, inclusive aqui na região norte do estado do Ceará, porque já que Sobral é uma região metropolitana, envolve aí vários municípios, nós estamos dispostos a somar esses esforços juntamente com a Universidade Vale do Acaraú, IFCE e a COGE, para juntos a gente fazer esse trabalho para a melhor qualidade de vida das pessoas e também do meio ambiente. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Zé Maria, e pergunto ao pessoal nosso da TV se tem mais alguém inscrito. Eu queria me inscrever também, o Petrônio da FUNASA. Petrônio, pois não, Petrônio? Joselito do Seixires também, por favor. Quem? Joselito, sócio de Sobral. José Carlos UFC. Tá ok. Vamos, depois a gente vai pegando lá. Petrônio, uma palavra. Petrônio, vamos nós. Bem, inicialmente eu queria parabenizar, né, e em nome do colega Alceu, né, que nós já conhecemos e sabemos de toda a dedicação dele e do empenho no que diz respeito às discussões, eu digo até de ordem mais abrangente para o setor de saneamento básico, e no caso aqui, especificamente, a área de resíduos sólidos. Tá? Eu queria só passar algumas informações
da FUNASA com relação à disponibilidade de recursos. Eu acho que o secretário Paulo Henrique deve estar aí ainda, mas o nosso superintendente da FUNASA já manteve, eu acho, uma conversa inicial com o Paulo Henrique, tá, em razão de um recurso que nos foi disponibilizado, e eu acabei de ver aqui agora no processo, foi autorizado pela presidência da FUNASA, que são recursos da ordem de 20 milhões de reais para serem investidos na área de resíduos sólidos. E, como nós sabemos dessa condução do Estado no que diz respeito a essa discussão da área de resíduos sólidos, a intenção da FUNASA não é pulverizar esse recurso. A intenção da FUNASA é manter entendimento com o secretário Paulo Henrique para que a gente possa efetivamente ver aonde nós aplicamos esses recursos, que ainda tem que ser aplicados esse ano, porque é da LOA de 2020, então nós temos que utilizar dentro dessa estruturação que está sendo criada pela Secretaria das Cidades. Então, essa é a informação que nós temos e já disponibilizado esse recurso da ordem de 20 milhões. Ok, Petrone, obrigado. E excelente notícia essa, e passo a palavra para o Joselito. Assim, bom dia a todos. Vejo aqui pessoas que contribuíram bastante para a notícia que eu vou dar agora, que é que a data em que nós pretendemos iniciar a operação do aterro sanitário aqui da CTR, né, Central de Tratamento de Resíduos, dia 30 de agosto. Nós estamos apontando para lá. E parabenizo, estou vendo aí a reação do Alceu, que é sem dúvida, como a doutora Jaqueline falou, uma das pessoas mais importantes nesse processo, é o pai do menino, e que a gente vai tentar cuidar com todo carinho. Então, nós resolvemos, devido aos fracassos das licitações, para encontrar uma empresa para operar, nós temos uma equipe técnica, a gente ouviu falar em equipe técnica aí, muito capacitada, e a gente resolveu enfrentar o desafio, já que não encontrou uma empresa para operar, nós vamos operar de forma direta. E atento a todas as mudanças que vêm aí, que virão com o marco regulatório, né, de saneamento, esse novo, mas assim, dia 30 a gente deve abrir aqui as portas para receber os primeiros caminhões com os resíduos, né, principalmente de Sobral, Forquilha, que estão aqui mais próximos, mas a pretensão é que funcionando já todo o sistema de transbordo e o aterramento aqui. Em seguida, 15 dias depois, a gente deve iniciar o tratamento de resíduos da construção civil. Nós temos outros tipos de tratamento para concluir, mas ainda não é possível operar em função de falta um equipamento aqui, falta uma estrutura que não deu condições de dar início. Então, essa é a grande notícia. Estou assumindo aqui uma responsabilidade diante de pessoas que participaram ativamente, justamente para dizer obrigado aí por essa força, doutora Jaqueline, Alceu, Paulo, que tem assim atuado de maneira fantástica junto conosco aqui, e claro, aos prefeitos, né? E aí eu falo a todos os prefeitos em nome do presidente da Prece, dos 18 municípios aqui. Então, era essa notícia que eu queria dar. Tomara que possamos cumprir, mas está muito próximo. A gente já está com as ações bem delineadas. E aí nós, obviamente, comunicaremos a vocês quando se concretizar o fato. Um abraço, obrigado. Ok. Obrigado, Zezelito. E passo a palavra para o Zé Carlos. Zé Carlos. Alô, é porque estava travado o microfone, queria parabenizar pelo debate e perguntar ao doutor Alceu. Tem que ligar a imagem aí, Zé Carlos. Posso ligar? Tem que ligar a imagem. Está ligada. Obrigado. Perguntar ao doutor Alceu Galvão sobre a questão de qual é a perspectiva de universalização do saneamento no Ceará. Com todo esse cenário de incerteza, de corte de verba, de crise econômica, quando é que a gente poderia esperar, como cidadão,
que o Estado do Ceará tenha saneamento universalizado. Pronto, Zé Carlos. Ok? Uma inscrição que eu captei aqui, pedindo inscrição, com o nome Hidroced. Eu não sei. Foi o seu essa José sigla Carlos é uma aí sigla mesmo. ou é o nome? Hã? É o seu próprio José Carlos que falou, da Hidroced também. É a mesma pessoa. Tem mais alguém que tem o deseja seu falar? Balma e Rosana também. Não, porque o Bauman e o Alceu, eu vou deixar para eles fazerem a palavra final, tá bom? Ok, tem Rosana também. O Bauman e... Então, a Rosana, pronto, bota a Rosana aí, a próxima oradora, a Rosana. Vai, Rosana. É a sexta, a quinta, aliás. Pronto. Estão me ouvindo? Eu vi que está liberado o som, Sim. Mas não está liberada a câmera aqui. É só clicar na câmera que aparece o vídeo. Embaixo, bem parte de baixo do celular, tem tanto Não, microfone... eu estou com o computador, eu estou visualizando a câmera, mas ela está bloqueada. Pronto. Acho que agora... Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Pronto, apareceu. Pronto, agora apareceu, né? Bom, bom dia aí a todos e a todas, só aqui acompanhando com a nossa equipe, né, do Conselho, agradecer aí a participação, a referência também de todos a esse trabalho, são todos quase que estão participando nesse momento, já estão engajados no pacto, e eu gostaria só de agradecer as contribuições, inclusive sugestões que estão sendo feitas, principalmente pelo secretário Arthur Bruno, pela doutora Jaqueline, né? E esclarecer, aproveitar a oportunidade também, primeiro que nós estamos já organizando, né, concluindo uma fase inicial do documento do cenário atual do saneamento básico, onde essa pesquisa integra, faz parte desse diagnóstico também, assim como de todos os outros eixos, né? O eixo de abastecimento, esgotamento sanitário, o eixo de drenagem, o eixo de saneamento rural básico também, a parte de educação ambiental para o saneamento, e todo esse material, só para que também o público que está acompanhando, assistindo, a gente aproveitar para essa divulgação, todo esse material já vai ser apresentado antes, inclusive, do processo eleitoral. Agora, entre os meses de setembro e outubro, nós vamos realizar eventos junto aos comitês de bacia, que serão nosso suporte para divulgação nas bacias hidrográficas, seminários virtuais por bacia hidrográfica envolvendo os municípios daquela bacia. O objetivo desses seminários vai ser exatamente sensibilizar também a população, inclusive antes do período eleitoral, para que essa discussão do saneamento esteja na pauta do novo prefeito a ser eleito, dos novos vereadores, né? E também na metodologia do pacto é previsto exatamente isso, que em janeiro nós tenhamos esse documento do cenário já discutido no nível das bacias hidrográficas, já complementado com essas contribuições, a ser apresentado ao conjunto dos prefeitos, né? Dos novos prefeitos, para então começar a se estabelecer, como o pacto ele prevê não só a discussão, mas o estabelecimento de compromissos, né, institucionais, tanto no nível municipal, como estadual, como dos órgãos públicos federais. Então, exatamente a partir do cenário, irão se estabelecer quais os compromissos são possíveis de serem assumidos por cada instituição. Aqui tem uma pergunta que eu já estou vendo que está entrando no chat, né? A previsão para o Comitê da Bacia do Acaraú, nós ainda estamos, o José Maria perguntando, nós estamos, José Maria, ainda organizando esse calendário, temos uma reunião a semana que vem com o pessoal da Secretaria Executiva dos Comitês, né, no dia 19, onde nós vamos definir e poder divulgar com mais certeza, né? Mas tudo acontecerá entre 15 de setembro a 15 de outubro, portanto, um mês antes ainda das eleições. Obrigado aí pela participação de todos.
Então, gente, nós temos que, inevitavelmente, se tiver mais alguém inscrito, ter que fechar as inscrições para a gente passar para o arremate final. Tem mais alguém que pediu inscrição? Tirando não, o Balma e o Alceu. Não, na lista aqui tem não, deputado. Então, pronto. Então, fechado esse momento aí dos participantes da sala, nós vamos para o Balma e depois o Alceu, e sobrar tempo aqui, a gente pede as considerações finais aí, 1 minuto de cada debatedor para se despedir. Vamos lá. Balma, você com a palavra aí para... Eu queria, na oportunidade, já confirmar a nossa mobilização, algumas ideias que foram colocadas aí, muito especialmente para aquela que o Arthur Bruno colocou, que é a mobilização e a reunião dos prefeitos pós o período eleitoral, exatamente já para aproveitar essa oportunidade maravilhosa, que é o início que é o início das gestões municipais, o novo período das gestões municipais. Então, nós nos colocamos à completa disposição, né? Certamente não é uma ação, nem queremos que seja uma ação exclusiva do pacto, nem do Conselho, mas é uma ação que passe por todas as entidades que têm interesse nessa mobilização, né? Eu acho que o momento é oportuníssimo e a nossa equipe fica à disposição. A doutora Rosana aí já tem tantos encargos, mas certamente vai colaborar com a equipe para a gente ajudar também nessa mobilização dos prefeitos. Outro ponto que eu queria falar aqui nesse final de debate e é um ponto sempre muito pouco comentado, que é a questão dos capitais, né? Que fontes poderiam ser mobilizadas para a efetivação dessa universalização, que é, afinal de contas, o sonho tão perseguido por todos nós. E os consórcios, eles têm um papel essencial na viabilização desses capitais, né? Especialmente para os municípios menores. A doutora Jaqueline fez um comentário fundamental, que o município, né, a depender do seu porte e da sua carga de resíduo sólido, ele poderá fazer uma ação individual, né? Ele não digamos assim, ele não dependeria essencialmente de outros municípios, pela dimensão que o problema já tem para esse município, ele poderia ter uma ação individual. Mas, com certeza, os municípios pequenos e os médios municípios, eles só poderiam viabilizar uma planta que processasse resíduo sólido, especialmente com as tecnologias que estão se apresentando aí no cenário próximo, que o pacto vai gerar, nós certamente vamos ter a oportunidade de gerar as informações para a comunidade dos participantes sobre essas novas tecnologias, que, afinal de contas, é uma coisa que nós estamos pensando com muito cuidado, mas ainda não publicamos, não tornando ainda pública essas tecnologias, mas, com certeza, a questão do consórcio é fundamental. E aí, duas entidades assumem um papel relevantíssimo, né? A ARCE e o Ministério Público, né? Porque no início desse processo, eu acho que a participação dessas duas entidades, especialmente, passa a ter vai fazer o papel de emulador do processo inteiro nessa nova gestão que vão se apresentar, a partir de 2021. Né? Então, esse é um ponto que eu queria falar. Quero também parabenizar mais uma vez o Alceu pela oportunidade da pesquisa e, com certeza, ela será norteadora das ações e das conclusões que o pacto deverá gerar no seu documento final e no diagnóstico que vão ser apresentados proximamente. Obrigado aí, um abraço para todos vocês. Agradecer as palavras do Conselho de Altos Estudos, do Balma, aí aqui, ratificar aqui algumas falas que foram importantíssimas. Na verdade, o Arthur Bruno propôs 2 encaminhamentos. Uma primeira avaliação das metas de curto prazo, se foram cumpridas, executadas, pediu para que a gente pudesse
fazer essa avaliação e essa após as eleições e as reuniões com os prefeitos eleitos para a gente discutir os consórcios e a política de resíduos sólidos. A doutora Jaqueline fez algumas recomendações, principalmente para o Estado, no tocante ao maior suporte técnico, para os municípios, uma maior qualificação técnica da equipe, a inclusão dos catadores na política de resíduos sólidos e para os consórcios a importância da autonomia, da sua independência frente aí aos demais órgãos. Nas inscrições, né, que nós tivemos dos participantes que estiveram conosco na sala, a reafirmar a audiência pública com os novos prefeitos para debater o tema, uma boa notícia da FUNASA, dos recursos de 20 milhões com base na LOA, da Lei Orçamentária Anual de 2020, para a política de resíduos sólidos, né? Essa articulação, antes que a Rosana falou, das eleições, já os seminários com apoio dos comitês de bacias para sensibilizar já nas políticas públicas que compreendem entre 15 de setembro a 15 de outubro para a importância dos resíduos sólidos, e passando a palavra para o Alceu, responder a única pergunta que eu vi direcionada, assim, mencionando o nome dele, as perspectivas de universalização da política de saneamento do Ceará. Então, eu passo a palavra para o Alceu e depois, para os debatedores, eu darei aí 1 minuto, 1 minuto e meio, para a gente concluir, nas 12 horas em ponto, o nosso Pacto pelo Saneamento Básico do Ceará, tendo como foco hoje o debate sobre o consorciamento de resíduos sólidos. Então, Alceu, com a palavra... De maneira bem breve... Fez a apresentação da pesquisa. Com licença, deputado. O professor Arthur Bruno, ele pediu para também pronunciar uma fala. Não, mas ele vai falar no final, depois do Alceu. Okay. Eu já vi. O Alceu, o Arthur, ele inicia o bloco aí, falando e se despedindo em 2 minutos, porque nós não temos mais tempo. Aí, Alceu. Pronto, deputado, nós temos... Você vai ter 3 a 4 minutos, Alceu, tá? Liga o microfone, Alceu, está desligado. Em relação à pergunta do professor José Carlos, a nossa expectativa é que para os serviços de água e esgoto, nós temos o ano de 2033. Isso é uma perspectiva legal, ou seja, está escrita no marco regulatório. E, provavelmente, quem vai buscar esses serviços em 2033 é a CAGES. Por outro lado, me preocupa a situação dos SAAs, que eles ficaram uma espécie de à deriva, porque não são serviços contratados, aparentemente não estarão nas metas do marco regulatório e, obviamente, haverá algumas dificuldades que nós temos que ter algum olhar específico. Em relação a resíduos sólidos, no presente momento, nós temos soluções de longo prazo para Limoeiro, Sobral e modelando Cariri. O restante, nós não temos soluções de longo prazo e aí vai depender da sustentabilidade, da cobrança e obviamente, dos arranjos que, eventualmente, nós teremos. E, para finalizar, primeiro, agradecer a Assembleia, agradecer o Pacto, agradecer aos nossos debatedores, todos os nossos 4 debatedores, agradecer a Isadora e a Carla, que fizeram parte da equipe. E eu gostaria, Elano, me colocar à disposição para discussões com cada consórcio, né, chamando a base para a gente poder estar discutindo esse documento, lógico, convidando também a SEMA, a Secretaria das Cidades, mas a gente se coloca à disposição. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo espaço e pela discussão, e parabéns, deputado Acrísio, pela oportunidade. A mesa agradece o Alceu, feito os esclarecimentos, aí a pergunta. Nós vamos para 2 minutos, impreterivelmente, para cada debatedor, para fazer as suas considerações finais e a sua despedida, iniciando pelo Arthur Bruno, secretário de Meio Ambiente. Bom, quero parabenizar a todos e a todas e dizer 2 coisas importantes. A primeira é que a política mais importante de saneamento básico, na minha opinião, é a educação ambiental. Então, todos os consórcios, todos os municípios, todos nós temos que priorizar a educação ambiental, com várias estratégias,
de comunicação, de educação, as universidades, as escolas. Se a gente não fizer isso, nós não teremos bom resultado. O que nós temos que mudar é comportamento, mudar a cultura em relação ao saneamento básico. Segundo, inclusive, na questão dos aterros. No nosso modelo, nós vamos precisar de pequenos e médios aterros, já que 70% do que a gente chama de resíduo sólido, às vezes 80%, pode ser reaproveitado com a reciclagem. 2, muito importante, deputada Cris, o governo do Estado está trabalhando com os catadores. A Secretaria das Cidades tem um pró-catador, nós estamos trabalhando com o auxílio catador, muito importante o que eu vou dizer agora. As inscrições para o auxílio catador vão ocorrer até domingo, presencialmente hoje. Então, todos os consórcios, secretarias, órgãos municipais de meio ambiente estão recolhendo as inscrições. Tem que até hoje presencialmente, com os documentos que nós colocamos lá no site da SEMA. E até domingo pode ser feito pela internet essas inscrições. Com isso, nós vamos viabilizar um programa de pagamento de serviços ambientais. Os catadores receberão 1/4 de salário mínimo, R$ 261, para complementar, não é, o seu ganho com a sua produtividade. Muito importante que todos os catadores, órgãos públicos, se envolvam nessas inscrições dos catadores, já que são grandes parceiros da nossa política de resíduos sólidos. Ok, Arthur Bruno, muitíssimo obrigado. E passo a palavra ao secretário Paulo Henrique Lustosa. 2 minutos para as considerações finais. Bom, pessoal, primeiro, rapidamente, cumprimentar todos os companheiros aqui de seminário, parabenizar toda a equipe aí do Conselho de Altos Estudos, Balma, Rosana e todo o pessoal, amigos aí que a gente já trabalhou juntos. E a Cris, eu acho que tem 2 motivos para comemorar. Você falou do motivo do anúncio da FUNASA. De fato, o superintendente Marlos esteve conosco, como o Petroni falou, e nós já estamos... A gente já havia elaborado uma série de projetos também com o apoio da FUNASA para destinação final de resíduos. E nós estamos apresentando eles para a FUNASA, que vai priorizar uma das regiões para a gente ter mais um consórcio sendo beneficiado. Além disso, também, eu acho que a notícia boa de hoje, doutora Jaqueline, foi a que o Joselito nos trouxe, de que vão começar a operar a CTR de Sobral, que é uma notícia muito boa, porque nós estamos com esse equipamento e em função dos desafios naturalmente associados a essa logística de destinação final, a gente ainda não tinha conseguido colocar em marcha esse serviço. Então, saber que a partir de setembro a CTR já vai estar em uso pelos municípios da região metropolitana de Sobral também é uma notícia muito boa. Então, muito obrigado aí, parabéns a todos pela iniciativa e um bom fim de semana. Obrigado, Paulo Henrique, secretário das Cidades. Doutora Jaqueline Faustino, da Calmace, Ministério Público. Eu gostaria de reforçar que o Ministério Público ele trabalha pelo consorciamento, tá? Nós somos entusiastas do consorciamento, nós trabalhamos pelo consorciamento dos municípios. Porém, o que nós não podemos fazer é obrigar esses municípios a se consorciar. Tanto é que no consórcio de Sobral, quando o Ministério Público começou a participar e fez o nosso ajustamento de conduta em 2016, teve um dos municípios que, naquele momento, ele não quis se consorciar porque ele tinha uma verba proveniente da FUNASA e ele pretendia executar a sua própria política de forma individualizada, né? Então, naquele momento, ele não quis entrar, apesar de todo o esforço que o MP fez para que esse município também ingressasse no consórcio, mas ele preferiu ficar individual e depois ele buscou, já agora recente, esse consorciamento, porque nós percebíamos desde aquele momento que, por ser um município pequeno, ele não teria condição de promover a própria gestão, porque o caro da política não é a implantação dos equipamentos, mas a gestão do serviço. Então, só reforçando que a gente realmente trabalha por isso, acreditamos no consorciamento, somos entusiastas dessa forma de efetivação da política e acreditamos que o Ceará vai conseguir alcançar os seus resultados
por esse caminho, né? Então, eu quero parabenizar a FUNASA por essa nova metodologia de trabalho. Nós sabemos que não é interessante pulverizar essas verbas para a gestão de resíduos, não é? Em momentos anteriores, houve a disposição de verbas de forma pulverizada, isso não logrou bons resultados. Então, agora, com essa nova mudança, nós parabenizamos a FUNASA, parabenizamos o Alceu por esse relatório. O Alceu, de fato, é a grande figura na gestão de resíduos sólidos no estado do Ceará. E, principalmente, quero parabenizar o consórcio de Sobral e dizer que estou muito feliz com essa notícia, Joselito, de que vocês vão realmente começar a operar já agora nos próximos meses, porque agora, essa semana, inclusive, nós somos desafiadas pelo professor Fabrício Soller para dar um exemplo de um consórcio, não é que tenha dado certo, porque na experiência e na vivência dele, ele ainda não teve esta oportunidade. E uma das coisas que eu respondi para o professor é que eu não tinha ainda este exemplo, que estava bastante empolgada com a nossa realidade aqui, o que nós estamos tentando fazer aqui no Ceará, mas que ainda não tinha esse exemplo. E agora, com essa informação que você nos dá, de que vamos começar a operar lá na região metropolitana de Sobral, no próximo ano, não é? Talvez no próximo momento que eu encontrar com o professor Fabrício, eu já vou citar os resultados do consórcio de Sobral. Então, parabéns a todos, parabéns à Assembleia pelo momento, pelo pacto, ao Acrisio Sena e a todos os participantes através de suas perguntas. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado, doutora Jaqueline. Passo agora para o último inscrito nessa manhã, nosso amigo Elano Damasceno da Gassi. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Bom, obrigado pelo convite, obrigado à ACE, obrigado às demais autoridades. E eu queria deixar o seguinte recado. O sucesso da implementação dessa política já é visto de forma consolidada. Percebamos nós, em auxílio ao secretário Arthur Bruno, na questão dos números, que dos 184 municípios cearenses, 151 estão consorciados. Portanto, há uma compreensão generalizada de que esse realmente é o melhor caminho para a problemática do manejo dos resíduos sólidos. E deixar um recado aqui como presidente da GAS, para os municípios presentes. Nós precisamos, consórcios, para usar uma palavra da moda, nos empoderar do que disse a doutora Jaqueline, de que os consórcios têm essa possibilidade, nós, superintendentes, os consórcios, a pequena, mas valorosa equipe técnica de que detém, de que nós podemos levar essa discussão que estamos tendo aqui em nível estadual, temos que levar para dentro dos nossos municípios consorciados. Provocar os nossos gestores, provocar as câmaras de vereadores. Os vereadores têm uma fundamental importância na compreensão do funcionamento dos consórcios também. Então, juntamente com a prece, ver esse espaço de discussão interna dos municípios, para que a gente possa, inclusive, fazer proposituras mais importantes para o tema. Portanto, e aqui, encerrando, deputado Acrisio, e agradecendo mais uma vez, há 2 detalhes importantes. Não se passa realmente toda essa compreensão se nós não inserirmos o mecanismo da educação ambiental, e não podemos esquecer, consórcios e municípios, de que os catadores têm que estar inseridos na cadeia produtiva de toda essa sistematização que os consórcios públicos têm. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e parabenizar a todos pelo evento. Então, pessoal, chegamos na nossa conclusão do nosso debate do Pacto pelo Saneamento Básico, neste debate tendo como foco o consorciamento do resíduo sólido. Queria agradecer o presidente Sarto, agradecer o Bauman na Comissão de Altos Estudos, agradecer o Hélio Leitão, da ACE, o Alceu, que apresentou essa pesquisa importantíssima e que já tem a reivindicação que ele disponibiliza aí nos sites aí da ACE, da Assembleia, em PDF, para poder ser utilizado. Agradecer os debatedores, da Secretaria da Cidade, Paulo Henrique, do Meio Ambiente, Arthur Bruno, do Ministério Público, doutora Jaqueline, o Elano, da AGACE, e todos que participaram conosco, personalidades, entidades, lideranças, enfim, cidadão que está interessado em debater a importância do resíduo sólido. Tenham todos um ótimo dia e vamos aí para os encaminhamentos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos e finalizo o debate.